Pai, nós queremos adorar o Teu nome, queremos viver o nosso culto a Ti, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pela existência. Pai, muito obrigado porque Tua graça nos alcançou, nos transformou, nos redimiu. Senhor, nós queremos nessa manhã, juntos com os irmãos, prestar a nossa adoração a Ti. E queremos também ser ministrados pela Tua palavra, ser ministrados pelo Senhor. Obrigado porque a gente pode se congregar como igreja para adorar o Teu nome. Obrigado porque nós temos liberdade no nosso país para Te cultuar livremente. Que saibamos valorizar momentos como esse. Queremos dizer que só o Senhor é grande, que só o Senhor é Deus. Receba o nosso louvor, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor.
Nós acabamos de cantar que ruge o leão, que venha o seu reino sobre nós. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de justiça. Se olhamos para a sociedade, se olhamos para a cidade e não vemos paz, vemos guerra, vemos violência, é porque falta o reino de Deus. Se olhamos para a cidade e para o país e não vemos justiça, é porque o reino de Deus não chegou. E onde o reino de Deus chega? Chega nos corações humanos. Aguardamos aquele dia quando Jesus voltar para estabelecer definitivamente por todos os séculos e por toda a eternidade o seu reino. Mas nesse tempo da história o reino chega nos corações humanos. E quando olhamos para a nossa cidade e vemos a violência imperando, a injustiça, a criminalidade, a corrupção, é porque o reino de Deus ainda não chegou no coração de muita gente. Ainda ao som dessa melodia nós vamos orar ao Senhor e orar pela nossa cidade. Quero chamar aqui a irmã Patrícia. Ela vai nos conduzir a Deus em oração nesse momento. E ainda ao som dessa melodia nós vamos pedir ao Senhor pela nossa cidade, para que o seu reino venha entre nós, chegando no coração de pessoas, no coração daqueles que praticam o crime, no coração daqueles que perpetuam a violência, no coração daqueles que se corrompem, no coração daqueles que promovem a injustiça. Que venha o reino de Deus. Vamos orar para a nossa cidade nesse momento. Feche os seus olhos, vamos entrar em concordância nesse instante e orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país. Feche os teus olhos e oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, nesse momento, Senhor, primeiramente confessando, Senhor, que os meus pecados, Senhor, eu me coloco, Senhor, aqui diante de Ti, Senhor.
traficantes dessa cidade, para que se convertam a Jesus e sejam libertados do poder das trevas. Ore pela conversão de milicianos, para que se convertam a Cristo Jesus e sejam tirados do império das trevas. Se estamos vendo um aumento da violência, é porque falta o reino de Deus nos corações humanos. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Peça a Deus para usar você como um instrumento, para proclamar a verdade do seu reino, para que homens e mulheres conheçam a Jesus, para que aqueles que praticam a injustiça, o crime, se convertam a Cristo e se rendam aos pés do Senhor. Passa sentando no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vá tomando o seu lugar. Nós vamos entregar dízimos e ofertas, saindo ao som da melodia que a gente está ouvindo. E preste atenção aqui em umas informações que eu vou dar. O irmão William vai colocar aí para nós. Ou melhor, vai conseguir os envelopes. Está sem o CNPJ aí, né? Se você olhar no grupo da igreja, tem lá o CNPJ. Estamos ali com outro programa e não estamos conseguindo colocar ali. Está sendo do Pix da igreja. Olhe agora para mim, enquanto o irmão William vai distribuir os envelopes. Enquanto a gente continua ouvindo a melodia. Essa semana, continua o teclado aí. Pode sentar vocês, queridos. Obrigado por vocês todos aí. Nos abençoe. Deus continua abençoando o nosso pessoal do louvor, que tem servido a Deus e nos servido com seus talentos e dons. Essa semana eu vou começar este curso com vocês, o curso Maturidade no Espírito, que vai ser um discipulado online. Como é que vai funcionar? Eu acabei de colocar agora no grupo da igreja, um link. Deixa eu colocar ali o link, preste atenção aqui. Esse link que eu estou colocando é para você preencher o seu formulário. É um formuláriozinho, tá? Para você poder preencher. Essa semana eu vou começar o curso Maturidade no Espírito, discipulado online. Para você que não tem conseguido participar dos estudos bíblicos, das escolas bíblicas, muito embora a escola bíblica é uma outra pegada. Estamos estudando a história de Israel. Aqui é o curso Maturidade no Espírito. Lá eu dou duas opções de dias para vocês, que são os dias que eu tenho. Ou quarta-feira à noite, às 22 horas, é uma hora de aula, comigo, no grupo fechado. Ou na sexta-feira à noite. Você vai preencher lá no formulário, tá? Detalhe, importante aqui dizer: pastor, mas no culto, na quarta-feira não tem culto na igreja? Tem e vai continuar normalmente. O culto de quarta-feira continua. O culto de quarta é de 8 às 9, 10, 9 e 15. Só que se a gente tiver uma revolução para quarta-feira, para o curso Maturidade no Espírito, vai ser às 10 da noite. Sempre uma hora de aula. Num grupo fechado de Hangout Meet. A gente vai usar o aplicativo, o grupo fechado, vai ser bem legal, tá? É esse material que eu vou trabalhar com vocês. Maturidade no Espírito. Material muito bom. Sobre discipulado, vida com Deus, tem temas interessantíssimos para a gente trabalhar aqui, tá? Temas muito bons mesmo. Princípios de revelação na palavra, como ser dirigido pelo Espírito Santo, transformação da alma, operações do Espírito, vitória sobre o pecado. Nós temos aí vários temas bastante interessantes, vai ser bem legal. Para a nossa igreja aqui, pastor, eu posso mandar esse link para outras pessoas? Pode, muito embora vai ser um grupo fechado. Eu vou fechar esse grupo essa semana, tá? Então eu vou ver daqui até terça-feira quem já respondeu, se a maioria opta ou pela quarta noite ou sexta noite. Se você clicar no formulário, você vai poder preencher lá. Talvez o formulário vai exigir que você tenha uma conta no Google. Você abre uma conta no Google lá e se inscreve, tá bom? Vai ser um momento muito especial, porque veja, meu irmão, se você quer avançar na sua vida espiritual, você precisa se alimentar da palavra. Hoje pela manhã, eu tive o meu momento devocional, e eu estava lendo um trecho do livro, e eu li uma frase que me impactou.
Os nutricionistas dizem que a gente é aquilo que a gente come, certo? Os nutricionistas afirmam que nós somos aquilo que comemos. Ora, se você se alimentar das coisas espirituais, você vai ser uma pessoa espiritual. Então eu quero aqui com vocês mergulhar na palavra. É uma dinâmica de estudo bastante gostosa. Vai ser eu com vocês, vai ter uma interação entre nós. Nesse grupo fechado dá para ter uma interação, dá para fazer pergunta, dá para fazer comentários. A gente vai poder falar uns com os outros, muito embora eu vou aplicar a aula, aí depois eu vou abrir para perguntas, para comentários. Então é muito bom. Você pode compartilhar o link com outras pessoas que não sejam da nossa igreja. Mas eu vou começar essa semana. Ou vai ser na quarta à noite, 10 horas, ou na sexta-feira, umas 9h30, mais ou menos. Então você veja qual é o melhor momento para você. Se você quer se alimentar da palavra, com um alimento sólido, para sustentar a sua vida, para te ampliar a sua visão de mundo, eu te recomendo participar do curso Maturidade no Espírito, tá? Então depois você olha lá no grupo da igreja, foi colocado lá o link. Nossos cultos de quarta-feiras continuam normalmente, tá bom? Das 20 às 21h10, 21h15. Nós vamos entregar a Deus nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado, sai do seu lugar. Internacional da Mulher. Mulheres, parabéns. Hoje eu soube de algo que a igreja da minha mãe fez. E eu gostei da ideia, mas ao mesmo tempo eu lamentei pelo que nós não fizemos. Meu pai fez aniversário ontem. Aí a pastora foi ligar para o meu pai para dar parabéns para ele. Nós demos parabéns também antes. Porque não deu falar com o meu pai não, da Fabiana, e foi falar com ele hoje. Aí a minha mãe tinha dito que meu pai saiu cedo de casa, porque os homens da igreja foram preparar um café para as mulheres. Falei, que legal e que vergonha, nós homens não fizemos nada. Ainda dá tempo de levar para o almoço, né? Homens, que vergonha. Pode falar a verdade, eu nem lembrei disso. Começa comigo a vergonha, né? Mas aí eu fiquei sabendo lá que hoje pela manhã os homens lá da igreja do meu pai organizaram para as mulheres um café da manhã. Homens, demos mole mesmo. A gente tem que remediar isso aí. E como essa semana foi o Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira, parabéns às mulheres, eu chamei uma mulher, uma irmã nossa, para pregar. A nossa irmã Mônica, vem cá, Mônica, diaconisa Mônica, vamos orar por ela. Ela vai nos trazer a palavra do Senhor nessa manhã. A Mônica tem sido uma bênção nas nossas vidas, na vida da família dela. Eu queria que nós orássemos por ela nesse momento. Você pode trazer sua mão direita para cá, para abençoarmos a Mônica? Obrigado, Senhor, pela vida da tua serva. Obrigado porque a gente vê nela o temor ao Senhor. A gente vê nela o amor pelo teu reino. Abençoe a sua vida, Pai, e usa ela para compartilhar conosco aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Queremos ser edificados por Ti nesta manhã. Nos abençoe através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Amém. Dá um fim na barriga, né? Vamos lá. Amados, assim, Deus ele tem colocado no meu coração, né, algumas coisas. E um tempo já atrás Deus tem assim usado, né, para levar a palavra em alguns lugares, às vezes consagração, eu amo, né? E aí dessa vez veio o convite aqui para a igreja, eu fiquei feliz, mas deu um friozinho na barriga, básico. Mas eu falei, né, com o Senhor, o que eu traria? E Deus falou, faz aquilo que você está vivendo, que você vive. Então hoje a gente vai falar sobre viver uma vida de milagre através da oração. Mas antes de começar eu queria orar, né, apresentando esse momento para Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos, um minutinho. Bom? Paizinho amado, nessa manhã, Deus, eu quero te render graça. Eu louvo a Ti, Pai, e bendigo o Teu santo nome. Obrigada porque o Senhor é bom, Pai. O
seu amor verdadeiramente dura para sempre. Obrigada por esse momento. Peço que o Senhor quebrante nosso coração e nos faça sensível ao Teu Espírito Santo e à Tua voz. Que o Senhor prepare nesse momento o terreno do nosso coração para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. É que eu te oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Eu queria que vocês abrissem lá em Jeremias 33:3. Vamos lá. Em Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Algumas versões falam, não conhece. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, a fim de nos relacionarmos com Ele. Todo relacionamento, ele só pode ocorrer se houver um diálogo. E através do diálogo, nasce a intimidade. Isso a gente vive a todo tempo. Para que haja verdadeiramente relacionamento, intimidade, precisa ter o quê? Relacionamento. É assim na amizade, é assim no casamento, no dia a dia, Um exemplo vivo disso é eu e a Patrícia, A gente é prima, a nossa família é muito grande, mas a gente tem um grau de conhecimento, de intimidade, Porque a gente caminha muitos anos muito juntas, e só assim que dá para saber o que a outra gosta, do que a outra não gosta, daquilo que alegra, aquilo que faz triste. Eu sei o que muitas vezes a Patrícia deseja, e para ela saber o que eu quero, o que eu preciso, eu também preciso falar para ela. E é assim o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. A gente precisa se relacionar todos os dias, e a forma mais linda e mais gostosa que é através da oração. Muitas vezes a gente passa por diversas situações, Eu falo que a vida é como se fosse uma montanha-russa. Uma hora está aqui, outra está ali. Obrigada, querido. E é assim o tempo todo. Uma hora está tudo bem, outra hora vem um turbilhão. E o que vai fazer toda a diferença da gente suportar e resistir e viver bem nessa terra é através da oração. Porque o dia mal vem, O dia da dificuldade vem. E se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, de oração, você não suporta. E assim, com Deus não é diferente. Ele anseia que tenhamos intimidade com Ele. E só podemos ter isso através da oração. Uma vida de oração é nada mais que todos os dias você passar a conversar com Deus. Pois Ele te criou, te formou e sabe exatamente quem você é e o que você precisa. Mas Ele quer ouvir da sua boca. E assim, para que a sua oração se transforme em milagres, é necessário 4 coisas pelo menos. Eu vou citar essas 4 coisas e depois vou falar de experiências assim, que me marcaram muito. E só foi através mesmo de uma intimidade com Deus que eu suportei. De intimidade com Deus que eu vi um milagre acontecer. Eu falo que assim, a minha família é muito grande e a gente é uma família de milagre. E verdadeiramente, eu tenho 43 anos, me converti aos 21. E desde essa caminhada com Deus, eu não tenho um momento que eu não vi o cuidado de Deus. Foram esses 20 anos, mais ou menos 20 e pouquinhos anos, de tudo bem, tudo ok? Não. Tiveram esses momentos muito difíceis, mas o Senhor estava conosco a todo tempo. E eu vivi isso de perto. E eu vou falar com vocês. A primeira coisa muito importante é você ter fé. Que fala lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E o segundo passo é ter um coração e um espírito quebrantado, que fala lá em Salmo 51:17, que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará.
E assim, o terceiro passo é através da busca, que é através da oração e da palavra. Em Jeremias 29, de 11 a 14, diz assim: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para que vos tenha o fim que esperas. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E só através, amado, dessa busca, através de oração, com o coração quebrantado, com o coração mesmo sedento, cheio de fé, é que você vai conseguir romper, é que você vai conseguir viver verdadeiramente o milagre do Pai na sua vida. E o quarto passo é a adoração, que fala lá em Salmos 50, 23. Aquele que oferece um sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. E assim, com esses 4 passos, que foi a fé, o coração e o espírito quebrantado, a oração e a palavra e a adoração, é que eu vivi verdadeiros milagres. Uma que eu vivi, todas essas 3 eu vivi, esses 4 etapas. A primeira, eu era assim, recém-convertida, há alguns anos, e aí eu estava para me casar. E aí eu estava com tudo pronto, só que o meu casamento estava marcado para 15 de janeiro. E aí eu tinha que fazer toda a mudança, e assim, o cara da mudança falou assim para mim: Mônica, eu só tenho essa data. Depois disso eu vou fazer várias viagens, com mudanças, e eu só tenho essa data. Depois disso, só depois de 10 de janeiro, não sei o que. Eu falei: não dá, tenho que fazer minha mudança. Eu preciso que ainda vinha um montador, porque naquela época a gente comprava Casas Bahia, não sei o que, eles viram o montador e falei: preciso agendar, não vai dar tempo. Falei: amém, pode marcar. Marcou. Amados, pensa no dia que eu tinha que fazer a mudança. Pensa no dilúvio, uma chuva. E eu vim para o trabalho, aquele tempo, chovendo. Eu falei: o que eu vou fazer, Senhor? Se não for hoje, só lá para o Gerés. Aí eu falei: não vai dar tempo. E eu falei: vou orar. E eu cheguei em casa, e eu orei. E eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, e o Senhor pode parar essa chuva. O Senhor conhece o meu coração e sabe que eu preciso dessa data. Então eu preciso contar com o teu milagre hoje. E aí eu orei, liguei para o cara do caminhão, falei com ele: tudo certo hoje? Ele: dona Mônica, está chovendo. Eu falei: vai parar de chover. Ele: não vai ser. Falei: moço, vai parar de chover. O senhor vai estar aqui no horário combinado? Falou: vou, se parar de chover. Eu falei: então, tudo certo. E aí o Marcelo me ligou desesperado. E eu estava lá orando, eu liguei o louvor na sala, e eu fiquei igual uma maluca, gente, assim, com Deus. Eu orei e falei: Senhor, agora eu só vou te adorar, porque eu já creio na fidelidade, eu já creio no milagre. E aquela chuva caindo, eu abri a porta, eu lá na sala da casa da minha mãe, eu abri a porta e eu profetizava, eu abri a porta e falava: vai parar de chover em nome de Jesus. E eu cantando louvor, voltava para a sala, eu com a minha mão levantada. Meu padrasto passava assim, ele não era cristão, ele passava, me olhava assim, não entendia nada, e eu lá adorando, orando. E aí ele passava, ele ia e fazia, tipo assim, que eu estava maluca, e eu nem aí. Eu ia na porta e falava: Senhor, vai parar de chover. E nisso Marcelo me ligou desesperado e falou: olha, tá chovendo muito, não vai parar de chover. Eu falei: Marcelo, pode vir, meu filho, vai dar tudo certo. Ele: Mônica, mas não para de chover. Eu falei: Marcelo, que Deus que eu sirvo que não faz uma chuva parar. Se ele abriu o mar vermelho, eu fiquei: que é uma chuva para ele? Não é nada. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: tem, pode vir. Chegou ele e o amigo dele, o Thiago, lá em casa, todo molhado. Eu falei: só um minuto, eu adorando, Eu falei: só um minuto, peguei a toalha, dei para ele e falei: se enxugue. Continuei. Aí o Marcelo, que já me conhece, sabe
sobre a intimidade. Ele só sentou e ficou quieto, e eu lá adorando, igual uma doida. E assim, eu nem aí. E eu falei, vamos lá. E eu abri a porta e eu falava, vai parar de chover em nome de Jesus. O Tiago já olhando assim, porque, coitado do meu amigo, casou com uma doida. E eu nem aí. E aí isso foi passando o dia, eles estavam lá. E aí entrou a noite. Marcelo falou, Mônica, se vai parar de chover, eu vou lá chamar o pessoal para ajudar. Eu falei, pode ir que a chuva vai parar. E aí, amados, o Marcelo foi para o Largo da Barra para chamar os amigos e a chuva foi diminuindo. E aí eu orando. E aí eu fui lá para a porta de casa e eu falei, Senhor. E o homem me ligou dizendo que estava vindo um caminhão. Falei, moço, pode vir, está parando a chuva. Pode vir. Amados, foi uma coisa de filme. Vinha o Marcelo com acho que mais 10 pessoas na rua. Eu lá no meu portão da minha casa olhando. Vinha o Marcelo com aquele monte de gente assim, um do lado do outro. E o caminhão atrás. E eu desci, eu falei, Senhor, é agora. E amados, quando eles vinham no final da rua, a chuva foi diminuindo. Quando pararam na porta da minha casa e abriu as portas, a chuva parou. E aí um dos amigos do Marcelo falou, rapaz, essa mulher do Marcelo é sinistra. Eu falei, não, amado, sinistro é o meu Deus, que ouve oração quando a gente pede e quando a gente se inclina para Ele. Amados, eu tão feliz do lado de fora, eu ajudando os meninos descendo com as coisas. E a gente botou dentro do caminhão, foi para Mozema, colocou tudo, e quando fechou a porta do caminhão, voltou a chover. O Marcelo ficou assim, maravilhado, parado, olhando assim. Com o quê, né? O que foi isso que aconteceu? Eu falei, Deus é bom, né? E Deus é assim, amado. Então creia que às vezes, para muitas pessoas, uma mudança era indiferente. Não fez aquele dia, faz depois. Se chegar ao casamento e não tiver montado as coisas, monta depois. Mas Deus sabia que para mim era importante. E eu vivi uma fase, assim, muito complicada na minha família. Que muitos sabem, né, que a Dani teve um problema muito sério de saúde. E, amados, foi o dia que eu posso te dizer que foi quando exerci esses 4 pontos de uma forma sobrenatural. Porque eu e a Dani também é muito próxima, né? A gente está o dia todo, quer dizer, todos os dias juntos. E a gente até engravidou juntos. A minha família tem vários, a gente é muito grudado. E aí a gente tinha tido um filho, né? A gente já teve nossos filhos, acho que tinha uns 2 anos, né, Dani? Mais ou menos. E aí eu recebi uma ligação que a Dani tinha passado mal, que estava muito mal, tinha ido para o hospital. E eu falei, Jesus, mas eu tive com ela, acho que eu tinha tido com ela um dia antes. Eu falei, ué, mas a Dani estava tão bem. E a mais a gente foi saber a gravidade da Dani, que era, na verdade, aneurisma, que ela tinha dos 2 lados, eu não sabia, de um lado que rompeu. E assim, aneurisma, para quem sabe, ele ou mata na hora ou pode ficar provavelmente com sequela. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? A Dani com o bebê pequeno. E aí eu chorando diante do Senhor, eu falei, Pai, não leva minha prima, meu Deus. Falei, Senhor, ela tem um filho para criar. Eu tenho a Sarinha. E eu sei a importância que a gente, como mãe, tudo que a gente só quer ter é saúde para cuidar dos nossos filhos. E a gente orando e orando. E aí a Dani foi, a gente foi todo mundo para o hospital, minha família é assim, né? Pegou para um, pega para todo mundo. E o hospital ficou cheio, porque a gente correu todo mundo para lá. E o marido dela desesperado. E eu falei, vai dar tudo certo. Aí ele falou, cara, o que eu vou fazer se eu perder minha mulher? Que eu não sei o que lá, e chorando. Eu falei, Senhor, Pai, ela está entrando na sala de cirurgia, Pai, entra com ela. E aí a minha tia, ela foi pro banheiro, a mãe dela. E Deus, eu tenho uma particularidade com Deus, porque cada um trata Deus de uma forma, e Deus tem um tratamento com cada um diferente, porque cada um é um ser individual. E Deus, Ele sabe que se Ele falar comigo, amado, pode o mundo cair, e a minha fé, ela não se abala. Se Deus falar comigo, nada tira a minha fé.
E eu falei, Deus, eu só preciso ouvir a tua voz. Eu confio no Senhor. E de repente me a tia toda assim, né? Do banheiro. Eu falei, o que foi, tia? Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que houve? Eu estava no banheiro, tinha uma mulher lá lavando a mão. E eu achei que ela estava demorando, porque eu entrei no banheiro, ela estava lavando a mão, eu saí, ela estava lavando a mão. E aí, de repente, ela virou do nada e falou para mim que era para eu ficar tranquila, que Deus tinha entrado na sala de cirurgia com a pessoa que eu amo que está lá dentro. Como que aquela mulher sabia que a Dani estava na mesa de operação? E eu falei, Senhor, essa foi a voz que eu precisava ouvir. E eu clamando, e eu falei, Senhor, eu descanso. Eu só estou preparada para depois testemunhar o teu nome. E a Dani, amada, está aí, com saúde, bem, não ficou com sequela. Ela teve um dos graus mais fortes. Foi qual agora, Dani? 4. É 1, 2, 3, 4. 4 normalmente ou mata na hora ou fica com sequela. E a Dani está aí. E é um milagre de Deus. E aí, amada, você fala assim, poxa, Mônica, legal. Teve esse milagre, né? Eu falei, é. Aí você pensa que dias depois, eu comemorando o aniversário da minha mãe, tocou o telefone. E eu falei, Senhor, o telefone tocando para falar comigo. Falei, beleza, aí atendi. Falou, Mônica, eu não lembro nem quem me ligou, amada, eu fiquei tão nervosa na hora. Mônica, a Gabriele está muito mal, que era minha prima de 13 anos na época. Ela foi para o hospital, os médicos não sabem o que ela tem e ela está com hemorragia. Estão achando que é dengue hemorrágica. Falei, tá bom. Eu desliguei o telefone, minha mãe estava do lado. Eu falei, meu Deus, a gente acabou de sair da Daniela. Que mistério é esse, meu pai? Mas eu falei, Senhor, se vai acabar tudo bem, estamos juntos. Só me ajuda e me fortalece. Que a gente tinha acabado de sair de uma bomba emocional. Com medo, né, de tudo que podia acontecer com a Dani. Eu falei, Senhor. Aí começou a orar. E aí, no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, eu falei, cara, vocês me mantêm informada, parará, porque eu não podia nem receber visita. E aí, no dia seguinte, a gente foi saber que a Gabriele estava pior. E aí eu fui para o hospital. Aí na hora que eu estava indo para o hospital, me liga a Daniela. E quem conhece a Dani é muito centrada, né? É a paz do Senhor. E aí ela me ligou desesperada, chorando. Prima, a Gabriele está muito mal, que não sei o quê, e que ela foi transferida do hospital, tem que orar, vamos orar, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, Dani, vamos orar assim. Eu estou dentro do ônibus, eu estava indo para Tijuca, para onde que ela foi? Falaram, não, ela foi transferida para o hospital da Lagoa. Falei, beleza. Eu desci, amados, do ônibus, eu não sabia se era para a direita, se era para a esquerda. E eu falei, ai meu Deus, vou respirar. Aí eu falei, pra onde que eu tenho que ir? Aí eu falei, ao ponto, vou atravessar. Aí eu atravessei, peguei o ônibus e falei, como que eu chego, gente? Eu não sei nem chegar no hospital da Lagoa. Aí liguei para alguém e falou, pega o 79 na passarela e vai. Eu falei, tá bom. E eu atravessei, eu vim chorando dentro do ônibus. Eu falei, Senhor, a Gabriele só tem 13 anos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreende esse espírito de morte. Pai, vai, Senhor, repreende, Senhor, Pai, essa enfermidade. Eu não sei o que ela tem, mas o Senhor sabe. E eu peguei o ônibus, amada, quando eu entrei dentro do ônibus, eu fechei os meus olhos e eu sentada no banco, eu abaixei assim, eu não fazia nada. E tinha uma mulher do meu lado, com fone no ouvido. E aí eu orando em silêncio, aquela mulher tocou no meu ombro e falou assim, posso falar uma coisinha com você? Eu já com a cara, né? Pode. Aí ela falou, olha, eu estava aqui ouvindo louvor e Deus mandou você ouvir esse louvor e Ele pediu para falar algo para você. Eu falei, pode falar. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que se Ele falar comigo, tudo dentro de mim se acalma. E ela falou, olha, Deus mandou você ficar tranquila, porque tudo vai dar certo. E aí ela botou aquele louvor. Amados, eu procurei esse louvor depois, eu não achei até hoje. É um louvor, tipo no ritmo de corinho da igreja.
eu lembro do refrão, e eu só escutei o refrão, amado, que ela botou aquilo que era a parte do refrão que falava assim: vale a pena seguir a Jesus e com Ele carregar a cruz. Antes de você já lá chegar, Jesus já está. E só ficava tocando aquele refrão, e eu chorando. E eu falei: Senhor, eu ouvi a tua voz. E tudo dentro de mim se acalmou. E eu cheguei lá no hospital, eu agradeci a mulher, depois que ela falou comigo, ela desceu. Simplesmente desceu. E eu cheguei no hospital, procurei, achei minha tia estava sentada na escada, chorando. A mãe da Daniela, que a tia é a avó, né? É a avó da Gabriele. A mãe da Gabriele estava aos prantos. E eu cheguei: oi, tia! Ela: minha filha, ela está muito mal, ela vai morrer. Eu falei: ela não vai morrer, tia. A senhora sabe que eu estava dentro do ônibus, Deus falou comigo. E ela falou: o que ele falou? Eu falei: tia, ele falou que ia dar tudo certo. Ela viu, eu falei: vamos orar agora. E eu agarrei na mão da minha tia, peguei, chamei a Daniela, e a gente, no meio do corredor do hospital, a gente começou a orar. E eu falei, larguei elas, e fui na porta do CTI e falei: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor falou que vai acabar tudo bem, e eu creio nisso, Pai. O Senhor sopre vida sobre a vida da Gabriele, faz por ela o que ninguém pode fazer. E eu orando e olhando pela janela, eu só conseguia ver ela de longe. E eu clamando e orando. E depois eu saí e falei: tia, tenha fé. Tenha fé, porque tudo vai acabar bem. E eu fui embora. E fui para casa e continuei na oração. Quando foi no dia seguinte, me ligaram. Alguém, acho que foi minha prima Fabiana, que me ligou chorando e falou: olha, Gabriele, os médicos desenganaram ela. Eu falei: o quê? Não, desenganaram. Vem pra cá, porque está todo mundo aqui em casa, a gente está orando, vai todo mundo orar por ela, mas assim, ela foi desenganada. Falei: estou indo para aí. E eu dentro do ônibus, amado, já tive muita experiência quando eu dentro do ônibus, tá? Muitos. E eu dentro do ônibus chorando, eu falei: Deus, o Senhor usou aquela mulher dentro do ônibus para falar que a Gabriele ia ficar bem. Eu confio e acredito no Senhor. E eu falei isso para minha tia lá no hospital: o Senhor viu? Então, Pai, em nome de Jesus, opera o teu milagre. Por quê, Pai? O que eles vão falar? A primeira coisa que vão falar é que Deus é esse que você serve. Porque assim, você sabe que a minha família é uma família de incrédulos, que só chega para perto de Deus quando o calo aperta. E eu falei: Pai, eu creio no teu poder. E eu cheguei, amado, quando eu cheguei nas funas, já fui chorando minhas lágrimas. E eu fui andando, Deus me encheu com uma ousadia naquela hora. E eu fui andando e eu orando. E eu orando, eu cheguei, quando eu abri a porta da sala da minha tia, estava todos da minha prima Fabiana, estava todo mundo lá. Tinha vizinho, tinha família, de todas as crenças que você imaginar, estava todo mundo lá. Minha tia, acho que Vilma, se eu não me engano, estava aos prantos. Minha família me chama de loura. Falou: Gabriele vai morrer. Eu falei: tia, ela não vai morrer. Ela já morreu? Falou: não morreu. Eu falei: enquanto a vida é esperança, o que a gente vai fazer é orar. Eu falei: vamos embora, todo mundo dando a mão. Vamos dar a mão, a gente vai orar. E a gente orou. E sabe o que Deus falou comigo, amado, na hora que eu estava orando? E olha, muita coisa a gente não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus falou assim: chama a mãe dela no quarto e fala que ela vai ter que renegar. A saúde da filha dela depende dela. Eu falei: meu Deus. E acabou tudo. Eu falei: Daniela, vem cá que eu quero falar com você. E aí a gente foi pro quarto. Eu falei: Dani, quando eu estava orando, Deus falou que a saúde e a vida da Gabriele depende de você. Então, o que eu tenho que fazer? Eu falei: Deus falou que você tem que renegar tudo que você tem servido. E ela falou: tá bom. Eu falei: então a gente vai fazer uma oração. E você vai repetir. E na hora que eu falar para você rejeitar tudo que você tem servido, você vai falar com a sua boca. Ela falou: tá bom. E eu fiz uma oração, se você perguntar para mim o que foi, não lembro. Eu fiz a oração e eu falei: agora você renega tudo que você tem servido. Eu só sabia que ela ia na macumba de vez em quando, mas não tinha ideia do que era. Amados, quando ela começou, ela falou: eu rejeito a Umbanda, que banda, não sei o que, candomblé, parará, parará.
Eu regalei o olho porque eu não sabia que estava nesse nível. E eu falei, Senhor, e a gente orou. E eu falei, Dani, você fez a sua parte, agora é com Deus. E aí, amados, eu fui para casa. E eu falei, Deus, está nas tuas mãos. E no dia seguinte, a Gabriele já apresentou melhores. Em uma semana, a Gabriele foi para a enfermaria. E assim, amados, quando a gente chegou lá para visitar, porque ela tinha saído do CTI, ela foi para UTI, né? E que ela saiu, ela melhorou, foi em uma semana, ela foi para a enfermaria. E quando a gente chegou lá para visitar, porque ela era um milagre do pai, eu estava com a mãe dela e com a avó. E a médica, que era da ala, era chefe, né, da ala infantil, falou assim, mãe, deixa eu falar uma coisa com você. Agora que todo o susto passou, eu posso falar. A Gabriele, ela é um milagre. Sabe o que eu vou falar para você? A Gabriele, ela tinha um sangramento muito grande. Para você ter noção, é como se ela estivesse se desfazendo por dentro. Saía um pedaço do pulmão. Era como se ela estivesse dissolvendo pela vagina. Então ela saía sangue pelo ouvido, ela saía sangue pelo nariz, ela saía por todos os orifícios, saía sangue. E a gente não sabia o que a Gabriele tinha. A gente, na hora que deu a notícia para você que não tinha mais o que fazer, a gente estava com o atestado de óbito pronto. A gente já estava causa indeterminada e só ia botar hora. Em 10 anos que eu sou chefe da ala aqui do Hospital da Lagoa, da área infantil, todas as crianças que entraram com o mesmo sintoma da Gabriele deram óbito. Ela é a primeira a sobreviver. E a gente olhou uma para a cara da outra e eu falei, Deus, o Senhor é um Deus de milagre. E Deus, Ele se importa. Você pode viver um milagre através de oração, através de uma intimidade com o Pai. E aí, depois a Dani falou assim, para mim, a gente visitou, eu abracei tanto ela. E a Gabriele tinha dentro dela um sentimento de rejeição. Porque o pai, né, não ligava muito para ela, vivia longe. E no dia que ela estava no hospital morrendo, o pai dela estava lá. E o pai dela orou junto com a gente. E aí eu falei com ela, falei, Gabriele, você é muito amada. E hoje, amados, a Gabriele está caminhando com Jesus. É um lindo vaso do Senhor. E ela se sofria muito. E a mãe dela depois falou assim para mim, prima, eu vou falar uma coisa que você não fala com ninguém, a princípio, né? Ela falou, você sabe que antes da Gabriele ter o que ela teve, eu estava no centro. E aí o pai de santo recebeu lá uma entidade, que ela falou o nome, e falou que ia acontecer um negócio muito sério com um dos meus filhos. E na hora eu pensei que era com meu filho que mora longe, mais velho, o Ian. Mas aconteceu com a Gabriele. E sabe o que mais eu vi assim? Que ela disse que na hora que a Gabriele estava lá na UTI, que ela estava toda cheia daqueles aparelhos, e que a gente tinha orado, e que ela estava lá. Ela falou que teve uma hora que a Gabriele fez, mãe, eu vou morrer, começou a puxar os filhos, e tinha só uma outra criança com uma mãe do lado, né, que era no CTI, sei lá, e aí ela falou, eu vou morrer, mãe, minha vida, eu vou morrer. E aí ela disse que começou a louvar a adoração. Ela não era cristã, ela não tinha entregado a vida dela para Jesus, mas ela começou a cantar um louvor e a fazer o carinho, porque ela não sabia o que ela podia fazer. E ela começou a louvar, cantar um louvor e fazer carinho, e a Gabriele foi acalmando. E aí quando a Gabriele arrumou e dormiu, a mulher que estava do lado dela era cristã. E falou assim, olha, tenho que te falar uma coisa. Na hora que a tua filha ficou puxando aqueles fios falando que ia morrer, eu vi um vulto preto do lado dela.
Quando você começou a adorar, aquele culto preto saía. Então, amados, assim, no mundo espiritual as coisas acontecem e a gente não vê. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele vem e traz e revela algo, tudo que está em oculto. Mas para que você possa saber, para que você possa viver um milagre, você precisa ter intimidade com Deus. E viver essa intimidade através da oração, para que você possa viver um milagre do Pai. Eu não sei, Deus, Ele conhece cada um de vocês. Cada um de vocês, assim como eu. E Deus, Ele sabe o que cada um precisa. Qual o milagre que você precisa? Aos seus olhos, pode parecer impossível. Difícil até. Dentro de você gera fé. Mas você fala assim, Deus, eu estou me esforçando, mas está difícil. Então ora. Mas ora confiando. E usa esses 4 passos, que é a fé, um coração e um espírito quebrantado, ora, leia a palavra e adore. Porque o Deus que fez a chuva parar enquanto eu estava adorando na sala, por causa de uma mudança, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar, Ele tem o poder de trazer aquele que está perdido de volta, Ele tem poder de cura, Ele tem poder de transformação. Ele supre todas as necessidades porque Ele é Pai. Então que nessa manhã você possa verdadeiramente buscar a Deus e falar assim, hoje eu faço um compromisso com o Senhor. Eu quero mudar. E amados, se eu ficar aqui contando várias experiências que eu tive com Deus, ficaria num longo papo de tempo. Porque eu vivi muitos milagres, mas todos eles foram através da oração. E Jesus, Ele é lindo e cheiroso. E Ele sempre nos deu o exemplo, Ele era Deus. Ele precisava orar, se Ele quisesse, se Ele não quisesse? Não. Mas todo o tempo, quando você lê as passagens da Bíblia, Jesus, Ele está sempre o quê? Orando. Porque mesmo Ele sendo Deus, Ele tinha intimidade com o Pai. Ele estava ali, ó, ligadinho. E eu quero que você abra a palavra agora, para terminar, em Lucas 21. Versículo 37 ao 38. É Lucas, né? Lucas 21. Isso. De 37 ao 38. E depois a gente vai pular para o 22. E eu vou ler versículo 39, 40, 43, 44. Vamos lá. Jesus, o maior exemplo, né? Jesus passava o dia ensinando no templo. E ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo. E a gente pula lá para o 39, 22, 39. Como de costume, olha o que a palavra diz. A Bíblia, ela sempre sinaliza aquilo que é importante. E fala assim, como de costume. Então era o costume de Jesus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E aí a gente vai pular lá para o versículo... é assim. 43, 44. 43. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aqui o mais importante que fala que quando Jesus ele orou, apareceu um anjo que o fortalecia. Então, amados, se o próprio Jesus precisou de orar para que viesse um anjo fortalecê-lo na hora da angústia, porque ele estava aqui como um homem terreno, era Deus, mas ele estava aqui.
E ele deixou, ele poderia fazer tudo diferente, mas isso aqui, para mim, foi só um exemplo. Meu filho, assim como eu estou fazendo, você faça. Na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que você precisar, ore. E eu vou enviar um anjo para te fortalecer. Eu vou enviar um anjo para cuidar de você. Eu sou contigo. Então, amados, que nessa manhã você toma uma postura. Eu falo para começar por mim, porque às vezes a gente pode ver muitas coisas com Deus. Eu tenho 20 anos no Evangelho. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas às vezes a gente pode ver várias coisas com Deus e mesmo assim chegar no momento que a nossa fé, aonde as nossas forças, Então não sei como você está nessa manhã, mas eu te convido a orar. Eu te convido a falar com Deus e faça uma aliança com o Senhor. Pai, eu quero viver uma vida de milagre através de oração. E que o Senhor venha nos visitar nessa manhã. Amém? Então vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Paizinho amado, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor é bom. Eu nunca vou me cansar de falar que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se importa. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada, Pai, porque o Senhor não abre mão, Senhor, das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que tem nos guardado. É o Senhor que tem nos fortalecido. Ó Deus, nessa manhã, Pai, eu te apresento, Senhor, a tua igreja. Eu te apresento a minha vida também. O Senhor conhece os teus filhos e sabe, Pai, o que cada um precisa nessa manhã. Ó Deus, muitos aqui já viveram milagres com o Senhor. Muitos aqui são usados por Ti de uma forma linda. Muitos aqui, Senhor, anseiam, Pai, e clamam, Senhor, pela Tua presença, pelo Seu toque. Pedem, Senhor, por um milagre. Ó Deus, que nessa manhã, Pai, o Senhor venha abraçar cada um, Deus. Que o Senhor possa gerar nessa manhã, Pai, o arrependimento genuíno, Senhor, nos nossos corações. E que a gente possa começar a partir de hoje, Senhor, a buscar verdadeiramente, Senhor, Pai, a Ti. A nos relacionarmos, Senhor, com toda a profundidade, Deus. Que a gente aprenda, Senhor, nessa manhã a descansar no Senhor. A entregar para Ti. A falar com o Senhor aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Mas principalmente, Pai, Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado. Senhor, nos ajude nessa manhã, Pai, a olhar para aquilo que a gente tem, Senhor, não aquilo que a gente não tem. Porque se a gente for olhar só porque a gente não tem, Deus, a gente se frustra. Mata, Senhor, a nossa fé. Senhor, visita, Senhor, os nossos nessa manhã. Senhor, precisamos, Senhor, que o Senhor opere um milagre, Pai, Senhor, na nossa família, na nossa casa, Senhor, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na nossa parentela, na nossa igreja. Ó Deus, aviva-nos, ó Deus. Converte, Senhor, o coração dos nossos a Ti. Que possamos, Senhor, exaltar, Senhor, o Teu nome. Ó Deus, que haja milagre, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, que ao chegar em casa a gente já venha ter notícias, Senhor, do Teu milagre. Ó Deus, colhe cada oração nessa manhã, meu Deus. Te entregamos cada pedido, Senhor, diante do Teu altar. Olha os Teus filhos falando agora, Senhor, aquilo que eles precisam. Aquilo que eles precisam, Pai, como um recurso. Ó Deus, aquilo que eles precisam como um milagre. Mas principalmente aquilo que eles precisam como mudança de vida. Ó Deus, converte os corações nessa manhã. Ó Deus, nos ajude a olhar para Ti, Deus. Nos atrai, Senhor, nessa manhã. Imprime em nós, Senhor, esses 4 passos, Senhor, que é a fé, a adoração, sede pela Tua palavra, Senhor. E nos ajude, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. Assim como diz a Tua palavra, Pai. Nos muda, Senhor.
nos lapida, Senhor, mas nos ajuda porque somos pequenos, somos frágeis. Aviva aquele, Senhor, que está com a sua fé adormecida, fortalece o cansado, abre a porta de emprego para aquele que precisa, vem com recursos, Senhor, e socorro financeiro para aqueles que precisam nessa manhã. Opera um milagre, Deus, converte o coração, Senhor, endurecido, liberta aquele que se encontra cativo e aprisionado. A tua palavra diz, Jesus, que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu peço, Jesus, liberta nessa manhã, quebra a cadeia, Deus, visita aquele que está aprisionado, aquela que se encontra, Pai, ó Deus, perdida no mundo, aquele que se encontra distante de Ti. Restaura-nos, ó Deus, aviva-nos, ó Deus, traz um novo tempo para a Tua igreja, traz, Senhor, um novo tempo para nós como igreja, como pessoas, como homens e mulheres de Deus. Que o Senhor venha nos santificar, Senhor, que o Senhor venha nos lavar e nos purificar de toda injustiça, que haja um novo tempo sobre as nossas vidas. É que eu te oro, Senhor, e te agradeço e creio, Senhor, na Tua fidelidade. Eu creio na Tua bondade, eu creio que grandes coisas o Senhor pode fazer, porque a Tua palavra diz que aquilo que não vimos, aquilo, Senhor, que a gente nem conhece, não entende, o Senhor preparou para nós. Ó Deus, que a gente possa viver, Senhor, Teus milagres, através de uma vida de oração. E é que eu te oro e te agradeço. Amém. Olhe para mim, Mônica, fica aqui à frente. Tem algumas coisas que às vezes saltam aos nossos olhos, né? Quando você lê alguns textos da Bíblia, e a Mônica tinha falado de um texto, quando Jesus ele foi orar, e um anjo apareceu para fortalecer. Eu senti de Deus de nós fazermos algo agora. A Mônica orou por nós, mas acho que você tem alguma causa diante do Senhor, ou por você, ou por alguém da sua família, algo que porventura esteja te angustiando, te preocupando, algo que talvez esteja inquietando você. E eu queria que agora, nesse momento, se você pode, se ajoelha no seu lugar, faz a sua oração para Deus, apresenta para o Senhor aquilo que você tem. Eu vou deixar vocês em um momento, enquanto vocês ouvem a música do violão, apresenta o seu motivo para Deus agora. Fala do teu jeito, apresenta ao Senhor qual é a sua necessidade. Agora é você orando por você. Fale com o Senhor. Faça sua oração para Deus, meu irmão, minha irmã. Coloque diante dele aquilo que você necessita. Senhor, nós estamos diante de Ti nesse momento para apresentar ao Senhor, ó Deus, as nossas necessidades. Obrigado por saber, ó Deus, que é por meio da oração que o Senhor opera, que o Senhor atua.
E agora nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, as nossas necessidades. Pai, ouve aqui a oração dos teus filhos e filhas que estão nesse momento, meu Pai, apresentando ao Senhor aquilo que eles precisam, necessitam, aquilo que porventura tem angustiado os seus corações, que tem gerado preocupação. Obrigado por saber, ó Deus, essa manhã, que Tu és aquele que ouve orações, que o Senhor, ó Deus, fortalece, Pai, da mesma forma como o Senhor fortaleceu a Jesus, o Teu Filho eterno. Pai, nos fortalece também, nos fortalece nessa manhã, Pai. Apresentamos a Ti, ó Deus, os nossos motivos de oração. Se alguém aqui, ó Deus, precisa de uma porta aberta, abra a porta, Pai. Se há alguma necessidade financeira, traz a provisão, meu Deus. Se há algum problema na família, Pai, traga a solução, a harmonia, a paz. As nossas armas são espirituais, ó Deus. E a arma espiritual principal que temos é a oração. Por isso contempla agora, ó Deus, esse momento. Contempla o que os seus filhos e filhas estão pedindo. Dependemos de Ti, ó Deus. Tu és o nosso Pai, de quem dependemos, que nos sustenta. Pai, ouve a oração do Teu povo nesse momento, no nome de Jesus. Ouve a oração da Tua igreja, Pai. Nós confiamos em Ti. Obrigado por essa palavra recebida nessa manhã, de que o Senhor é o Deus que opera milagres, segundo ao Seu tempo, ao Seu momento, da forma como Tu bem pensa, ó Pai, da forma como o Senhor age. E é por meio da oração que a gente vê o Teu agir, o Teu operar. Receba nessa manhã a oração do Teu povo, e que o Senhor esteja infundindo fé no coração dos Seus filhos e filhas, para que mediante a fé, ó Deus, eles sejam renovados em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá ficando de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa música que o Davi está tocando. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, e nós vamos terminar este culto cantando ao Senhor dessa forma. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor. Deus te abençoe, Mônica, por essa palavra. Deus continue usando você para nos abençoar. Vamos cantar, queridos. Vamos cantar esse cântico junto com o Davi nesse momento, e com o pessoal do louvor. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com esse canto. Sun.
suas mãos. Quero te abençoar. A sua força está em Deus. Sua esperança está em Deus. A sua fé está em Deus. E é por meio da oração, meu irmão, minha irmã, que você é revigorado nas forças. É por meio da oração que você é revigorado no ânimo. É por meio da oração que você é revigorado na esperança. Que durante esses dias, que durante essa semana que começa hoje, você possa ter os seus momentos de orar, de buscar a Deus, de pedir a Ele força, ânimo, direção, fé. Que você separe tempo para buscar o Altíssimo, da mesma forma como Jesus assim o fez ao buscar o Pai. Que você venha buscar o Senhor nesses dias dessa semana, que você venha buscar nele respostas, que você venha buscar nele direção, que você venha buscar nele a força e ânimo que você precisa. Que por meio da oração, meu irmão, você possa ver os céus se abrir sobre a sua vida, na ação de Deus sobre você. Pai, muito obrigado por essa palavra recebida. Obrigado que é por meio da oração que nós tocamos o teu coração, ó Pai. Que é por meio da oração, na intimidade contigo, que a gente vê o teu agir e o teu operar sobre nós. Que durante essa semana separemos tempo para orar, seja no nosso quarto, seja na nossa sala, seja lá, ó Deus, no trabalho, seja no carro, seja no ônibus, que seja um lugar em que possamos separar para orar, para buscar a tua face, e assim ouvirmos a tua voz, não ouvirmos as vozes das notícias ruins da sociedade, não ouvimos as vozes negativas, mas ouvimos ao Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Dê a eles uma semana de paz, abençoada na tua presença. Fala com eles no momento em que eles forem orar e buscar a tua face. E que o amor de Deus Pai, que a graça